Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Marisa e esse é o primeiro vídeo de uma playlist que eu pretendo chamar de Reconstrução de Vida ou algo do tipo, ainda preciso definir. E o objetivo desses vídeos é ajudar várias outras mulheres e me ajudar também, porque eu tô passando por esse processo nesse momento e quem já passou por isso sabe que o quão desafiador e quantas vezes a gente pensa em desistir. Então, fazer esses vídeos acho que vai me estimular, me fortalecer a continuar, a evoluir e a passar por isso, vitoriosa. Antes até de falar como que eu descobri a traição, eu só quero contextualizar um pouco. Eu já vinha sentindo ele afastado e, assim, foi um acúmulo de sinais ali que já vinham me gerando desconfiança. Então, primeiro ele mudou a senha do celular, eu não tinha mais acesso ao celular dele. Até então, ao longo de todos esses anos, foram 11 anos, foram 5 anos de namoro, junto com o noivado, e mais 6 anos de casamento. E ao longo desses anos, ele nunca me impediu de mexer no celular dele, ele tinha livre acesso ao meu celular, eu tinha livre acesso ao celular dele. Mas a partir de um momento ele alterou a senha, falou que era a privacidade dele, que não era normal casais compartilharem senhas de celular. Eu achei estranho, porque os casais que eu conheço não existe isso, de não ter acesso ao celular. E da forma que ele falava, eu pensava, nossa, eu acho que eu tô fora da caixinha, né? Eu que tô desatualizada, realmente, acho que as pessoas não compartilham e eu tô sendo louca, né? Aí, assim, aceitei o fato de não ter acesso ao celular dele, entendi que era a privacidade dele na época. E depois foram surgindo mais algumas outras coisas. Eu encontrei umas buscas estranhas, né, no computador dele. Na época, um pouquinho antes, ele foi hackeado. Então, a desculpa que ele deu dessas buscas foi que ele tinha sido hackeado, que a pessoa tinha acessado ali no nome dele para denegrir a imagem dele e conseguir pedir ali, ameaçar, pedir dinheiro, enfim. Então, eu acabei acreditando que aquelas buscas ali eram todas construídas por uma pessoa que hackeou, que não tinha sido originadas por ele. Então, acabei, né, desconsiderando, mas fiquei ali com uma pulga atrás da orelha. Aí, depois disso, há pouquíssimos, acho que 2 meses atrás, mais ou menos, aí eu tava mexendo de novo no notebook dele, porque assim, ele já tinha trocado todas as senhas, depois dessa questão de ser hackeado, então tudo que viria depois, entende-se que seria originado ali de uma pesquisa dele mesmo, pessoal. Aí, olhando as buscas, eu vi ali algumas perguntas do tipo aonde comprar flores, pesquisa de aliança, e tinha uma pergunta muito curiosa no GPT, que era assim: mulher com laqueadura pode ter filhos? E assim, a gente já vinha tentando ter filhos, né? Há 2 anos atrás eu fiquei grávida e com 3 meses eu acabei perdendo. E depois a gente passou por alguns altos e baixos. E no início desse ano a gente voltou a tentar ter filhos. Mas ele acabou fazendo exame e ele viu que ele tinha, acho que é varicocele, se eu não me engano, que é uma veia do testículo que entope ali e que acaba comprometendo a qualidade dos espermatozoides. Ou seja, né, a dificuldade que a gente vinha tendo do início do ano pra cá era porque ele tinha isso, né? Ele vinha fazendo tratamento. Mas enfim, eu pensei, isso não é uma pesquisa comum de gravidez, né? Porque quando eu questionei ele, ele falou, ah não, isso daí, eu tava pesquisando tanta coisa de gravidez que eu acabei pesquisando isso. Eu falei, mas foi uma pergunta muito específica. Então, assim, me estranha. E aí já veio uma desconfiança a mais em mim. Porque assim, ele dá aula infantil. E, né, dentre as mães ali, tinham duas, né, mais jovens e tal. Outra conversava e tal, né, uma mãe de 3 filhos, essa dele, né, não tinha problemas. E quando eu vi essa pesquisa, já me veio ela na cabeça. Porque, assim, laqueadura, normalmente a pessoa vai fazer quando, né, já tem mais filhos ali. E na hora eu pensei, não é possível, será que ele tá tendo um caso com essa mulher? Aí eu até questionei e eu ainda joguei o nome dela. Aí ele falou, você tá louca, você tá imaginando coisa, você tá criando história na sua cabeça. Eu falei, eu vou procurar saber se ela tem laqueadura pra ter certeza. Aí ele, você só fica desconfiando de mim. Você só fica me cobrando, você tá me colocando em depressão. Com esses questionamentos, com essas conversas, você faz minha cabeça doer a ponto de eu praticamente ter um ataque do coração. Qualquer dia eu vou morrer aí, vou ter um ataque do coração, porque você fica me pressionando, me cobrando.
Aí eu comecei a me sentir mal, eu pensei, nossa, eu sou uma péssima esposa, né? Eu não consigo confiar na pessoa de olhos fechados. E assim, durante muitos anos, eu confiei de olhos fechados. Porque assim, a gente era muito próximo, a gente fazia muitas coisas juntos. A gente fazia taekwondo, jiu-jitsu, ele trabalhava de casa 100%, eu trabalhava de casa uma parte do tempo. Então a gente passava muito tempo juntos. Aí eu pensava, ele não tem nem tempo pra me trair. E fora que, assim, ele tinha uma mania de sempre me mandar, me falar onde ele estava, me falar onde ele ia, de mandar foto do lugar que ele estava. Aí eu ficava muito despreocupada. Eu pensava, nossa, olha, posso confiar de olhos fechados nele, né? Aí foi que, né, nesse tempo, o nosso casamento começou a ficar um pouco mais desgastado. Ele começou a jogar a culpa em mim. Eu comecei a ficar muito triste, assim, sabe? Tendo crises de choro. Mal tava conseguindo trabalhar. E pensando, né? Nossa, como eu sou uma péssima esposa. Eu fico cobrando, eu fico desgastando o nosso casamento. E assim, só me culpando, só me culpando. Aí eu pensei, não, eu tenho que parar com essas discussões. Aí eu parei, ainda tava, né, tentando deixar de lado, mas a desconfiança ainda ficava na minha cabeça. E eu sabia que discussões não fariam com que eu chegasse numa resposta. Porque eu já vinha perguntando se ele tinha outra pessoa, se ele escondia algum segredo, e ele sempre falava que não. Ele falava, eu não conseguiria esconder um segredo de você. Quando eu compro um presente pra você, eu não consigo nem esperar até a data pra te entregar. Como que eu ia conseguir esconder um segredo de você? Então, assim, a pessoa que tem tantos argumentos, tantas evidências do porquê confiar, você vai desconfiar? Então, eu acabava não desconfiando. Mas, como ele estava afastado, como ele já não era muito mais carinhoso, como ele já não era muito mais presente, estava o tempo todo no celular, é, então juntou, sabe? Não era só o fato de não ter passado a senha, eram todas essas outras coisas que vieram depois que não me faziam ficar tranquila e acreditar nele. E como as discussões não chegavam a lugar nenhum, o que eu pensei? Eu vou comprar um GPS, eu vou colocar um GPS no carro dele e eu vou descobrir o que tá acontecendo. Ou pelo menos eu vou ficar tranquila de que ele não tá escondendo nada. E eu tava muito mais puxada para esse segundo ponto, para esse, né, para essa segunda opção, de que ele realmente não estava me escondendo nada. Então eu coloquei o GPS para ter a tranquilidade de olhar e falar, caramba, olha, ele realmente não estava fazendo nada. Então assim, eu tava desconfiando à toa. Aí eu coloquei o GPS na segunda-feira, que foi acho que dia 12, dia 11, não sei. Aí na quarta-feira, ele foi pra academia, no horário do almoço. Só que um pouquinho antes dele ir pra academia, ele falou que ele ia mudar o treino e que com isso ele acabaria levando mais tempo. Aí eu já fiquei, vou acompanhar o GPS, porque isso já é um indício. Aí ele foi pra academia, acompanhei o trajeto. Por esse GPS você consegue acompanhando em tempo real. Um pouquinho antes eu testei ele, levei pro trabalho e eu vi que ele era bem preciso, assim, ele era bem certinho. Inclusive foi um GPS que eu comprei pela China, porque aqui no Brasil é um pouco difícil de você achar um GPS numa qualidade dessas, né? E num preço que eu comprei. Aí no dia que ele foi pra academia, acompanhei, ele foi, fez o trajeto direitinho. E na volta, ele acabou desviando um pouco do caminho. E ele parou numa rua e ele ficou 26 minutos parado nessa rua. Aí eu pensei, será que ele parou para resolver alguma coisa? Eu não posso contar que tem um GPS no carro, né? Mas eu posso questionar, porque se ele parou para abastecer, para fazer alguma coisa, ele vai falar, né? Porque quem não esconde, não tem por que não comentar algo que faz parte ali do dia a dia, né? Aí eu fui, questionei ele, falei, e aí, quanto tempo levou seu treino? Ele, 50 minutos. Falei, 50 minutos? Então levou o mesmo tempo que você já levava? Ah, levou, acabei, eu achei que ia levar mais tempo, porque eu mudei de treino, mas no final acabou levando o mesmo tempo. Só que ele tinha ficado 2 horas fora de casa. E essa academia, ela fica 15 minutos de carro. Então eu comecei a fazer as contas, né? Ele levou 50 minutos de treino, aí provavelmente 10, sei lá, chuto 10 minutos ali, porque o carro não fica tão próximo da academia, aí 1 hora. Nessa outra 1 hora, eu tenho 15 minutos de ida, 15 de volta, sobra meia hora. O que ele teria feito nessa meia hora? E eu tava assim, tão, sabe, com a pulga atrás da orelha, com praticamente certeza que ele tava mentindo, porque eu perguntei pra ele, eu falei assim, mas e aí, você levou mais tempo, por quê? Aí ele, é que eles estão recapeando a rua, então eu acabei levando mais tempo. Aí eu falei assim, mas tão mais tempo assim? Você levou meia hora pra ir, meia hora pra voltar? O dobro do tempo? Ah, foi, eles estavam recapeando, realmente, né? Tava muito parado, não teve como, eu levei esse tempo. Aí eu pensei, tá mentindo.
tá mentindo, porque eu poderia ter falado parei pra abastecer, parei pra resolver alguma coisa, mas não. Insistiu que o tempo que ele levou foi totalmente pelo trajeto. Então eu pensei, eu vou precisar acompanhar pra ver se ele volta nesse endereço. Porque se ele voltar, alguma coisa tem. Aí, na sexta-feira, ele foi pra essa academia no horário do almoço de novo. E ele simplesmente gravou todo o trajeto da volta, me mandou e falou: E aí, tá vendo que eu gasto 20 minutos? Tá vendo que eu não tô mentindo? Me mandou o vídeo, falou: Assiste ele todo aí pra você ver que eu não tô mentindo. E nisso o vídeo levava 20 minutos. Só que aí a conta ainda não batia. Porque assim, ele tinha 1 hora de trajeto, né? 20 mais 20, 40. Ainda sobra 20 minutos. O que ele teria feito com esses 20 minutos? E como eu tinha evidência pelo GPS que ele realmente parou, eu sabia que ele estava mentindo. Só que ainda pensei, nossa, não, como pode? Ele filmou o trajeto todo. Ele não ia estar mentindo, né? Ele não ia fazer isso. Ele tá provando que ele falou a verdade. Aí comecei a pensar, não, né? Ele deve ter parado porque tava, sei lá, com a cabeça ruim e não quis comentar comigo. Deve ter sido algo assim, né? Sem importância. Realmente, eu acho que ele não tá mentindo. Falei com as minhas amigas, falei com o ChatGPT também. Nossa, os dois, né? As minhas amigas e o ChatGPT me ajudaram muito. Aí eu até falei pro ChatGPT, eu falei, olha, ChatGPT, ele me mandou até vídeo falando aqui do trajeto dele. Aí o GPT falou, olha, isso é um pouco estranho, porque assim, ele parece tá com uma necessidade exagerada de provar algo. Quando a pessoa, ela tá falando a verdade, ela não vai ficar querendo provar tanto assim. A palavra dela já é suficiente. Então, assim, talvez esse exagero, ele possa estar encobrindo uma mentira. Aí eu comecei a pensar, refletir. Falei, nossa, é verdade, né? É verdade. Pode ser isso mesmo. E assim, eu já tinha mandado pro ChatGPT algumas conversas que eu tinha tido com ele. E como ele falava assim, ai, eu tô extremamente sobrecarregado, você me cobra, que não sei o que, você tá me deixando depressivo. Aí o ChatGPT ele falou, né? Ele falou assim, olha, ele realmente parece que tá esgotado, tá desgastado, tá no limite. Tanto que quando eu falei dessa questão do vídeo, ele falou, olha, ele pode estar escondendo alguma coisa, ou ele realmente pode estar tão cansado, que ele tá chegando no extremo de pegar esse tipo de evidência pra provar pra você que ele não tá mentindo. Então eu pensei, pode ser uma coisa ou outra. Vou continuar acompanhando o GPS. Aí nesse mesmo dia à noite, ele foi para essa academia, porque ia ter uma confraternização, troca de faixa, né, que ele faz Hapkido lá. Ele foi, aí ele me mandou foto, trocando de faixa, e me falou, olha, eu tô comendo agora, né, já teve toda a questão de troca de faixa, né, e essas coisas, e agora eu tô comendo e eu te aviso quando eu sair. Só que aí, no mesmo momento que ele falou isso, o GPS começou a se movimentar. Aí eu pensei, ele tá mentindo. Aí eu comecei a acompanhar para ver se ele ia pro mesmo endereço. Só que ele não foi pro mesmo endereço. Só que foi estranho, porque ele foi pra academia que ele dá aula e parou lá rapidinho e já saiu. Aí eu pensei, será que ele vai voltar para aquele endereço? E ele voltou para aquele endereço. Ele voltou para aquele endereço e eu pensei, é agora. Eu vou ter que descobrir. Então eu pensei, como ele tá indo pro mesmo endereço? Em volta só tem casa. Alguma coisa tá acontecendo no carro. Então, eu vou ter que ir até lá para descobrir o que tá acontecendo. Aí, no mesmo momento, eu já pedi o Uber, que torcendo pro Uber chegar o mais rápido possível. Ficava a 8 minutos da minha casa. Aí fui no caminho orando para Deus, orando muito assim, sabe? Pedindo para Deus, para ele me mostrar o que tava acontecendo, sabe? Para eu saber a verdade. Porque o que vinha me consumindo, me matando ao longo desses dias era a falta da verdade. Porque eu sabia que alguma coisa estava sendo escondida. E eu me sentia presa. Porque eu pensava, enquanto eu não tiver a verdade, eu não vou ter a liberdade de decidir se eu vou ou se eu fico. Eu sei que tem gente que perdoa. Eu não sabia qual seria a minha reação se eu descobrisse algo do tipo. Só que a partir da hora que a pessoa sabe o que está acontecendo, você dá a liberdade dela de julgar, de decidir se ela vai ou se ela fica, como ela vai agir. Agora, a partir da hora que a pessoa está te escondendo, ela tira a sua liberdade, ela trava a sua vida. Porque o meu receio maior era assim, a gente vinha tentando ter filho, e ele tava com dificuldade, eu já tenho 34 anos, então eu ficava pensando, eu não quero ficar num relacionamento que não vai me levar a nada. Eu tive que ser corajosa para descobrir, para conseguir retomar a minha vida, para conseguir decidir para onde eu ia. Aí eu tava indo de Uber,
eu coloquei o endereço, só que um número a menos ali, para que eles não me vissem chegando, né? Caso tivesse mais de uma pessoa ali. Então eu tava indo no Uber, eu tava me tremendo toda, tava com medo, assim, sabe, de ver alguma coisa, desmaiar, passar mal. Aí o Uber tava indo e nisso já chegou. Aí eu acabei, tava tão nervosa que eu falei, ô moço, tem como você andar mais um pouco? Eu tô procurando um HB20 branco e eu preciso saber se é o meu marido, se ele tá me traindo. Aí ele foi andando um pouco. Aí ele falou, um HB20 ali, e o vidro tá meio aberto. Na hora eu já desci assim com o carro andando. Já fui direto pra cima do carro dele. E eu vou contar no próximo vídeo, né, como foi, porque esse vídeo ele já tá ficando bem extenso, é difícil resumir. Me sigam, caso vocês queiram conhecer o restante da história. Comentem se já passaram ou estão passando por isso nesse momento. Eu realmente espero ser acolhida nesse canal. Espero que esses vídeos eles sirvam de combustível para que eu não desista no meio do processo. Eu espero que isso incentive outras mulheres a correrem atrás da verdade, a não aceitarem terem suas vidas manipuladas por outra pessoa. Reconheça o seu valor e não aceite menos do que você merece. E é isso. Um beijo.